A mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Este provérbio se inicia, com a letra A, com crase, porque se lê, para a mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Júlio César sempre foi reverenciado como imperador, porém, na verdade, nunca foi imperador romano. Foi o último governante do período da República de Roma, como cônsul, pontífice máximo, em 63 a.C., e, posteriormente, ditador, em 49 a.C. O primeiro governante a utilizar o termo imperador, no sentido de chefe supremo do Estado romano, abrangendo suas províncias, foi Otávio Augusto, sobrinho e sucessor de César. Com a sagração de Otávio Augusto, em 27 a.C., se deu início ao período do Império Romano, e que durou até o ano de 476, chegando ao fim a unidade do Império Romano, que entrara em longo período de agonia, durante o século V, antes de seu desaparecimento, inevitável, após as invasões bárbaras. Diocleciano foi imperador no período entre 284 e 305, e dividiu o império em duas partes, o Ocidente, com capital em Roma, e o Oriente, com capital em Bizâncio. O imperador Constantino reunificou o império e transferiu a capital para Bizâncio. Ampliou a cidade de Bizâncio, de 326 a 330, transferindo a capital do Império Romano para o Oriente, nomeando a Nova Roma. Após a morte de Constantino, ela seria chamada de Constantinopla, e em 1453, quando foi conquistada pelos turcos otomanos, recebeu o nome atual, Istambul, maior cidade da Turquia, que tem como capital a cidade de Ankara. O Império Romano foi dividido novamente, em duas capitais, no ano de 395, após a morte do imperador Teodósio. Roma, capital do Império Romano do Ocidente, e Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente. A queda do Império Romano do Ocidente, capital Roma, ocorreu em 4 de setembro de 476, com a abdicação ao trono do último imperador Rômulo Augusto, em favor de Odoacro, um soldado romano, filho de Edicone, príncipe bárbaro que serviu a Átila, rei dos Hunos. Rômulo Augusto, o último imperador romano, de apenas 15 anos de idade, era filho de Orestes, um general de origem bárbara, e que havia prestado serviços a Átila, o Huno. Átila, o flagelo de Deus. O Império Romano do Oriente viria a cair quase 1000 anos depois, em 29 de maio de 1453, com a tomada de Constantinopla, pelos turcos otomanos. Tanto a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, quanto a do Império Romano do Oriente, em 1453, foram marcos da cronologia da história da humanidade. Em 476, se deu início à Idade Média, que após a queda de Roma, houve um êxodo urbano, ou seja, a população foi para o campo, porque a violência predominou nos burgos, cidades da Europa. E durou até o ano de 1453, com a tomada de Constantinopla, iniciando assim a Idade Moderna, que foi até 1789, com a Revolução Francesa, queda da Bastilha. No entanto, vale a pena ressaltar que durante o período da República, 509 a.C. a 27 a.C., o termo latino, imperator, era usado para designar os comandantes militares romanos, derivando do verbo imperare, que significa dar ordens, mandar. Nos desfiles triunfais, as legiões saudavam seus comandantes, chamando-os de imperator, e nesse sentido, sim, a palavra se aplica a Júlio César. Voltemo-nos então
A famosa frase dita por Júlio César. Esta frase diz respeito a uma das questões mais filosóficas que existe, que é a dificuldade que temos de determinar a relação entre aparência e realidade. No mundo atual, como ter a certeza de alguma coisa que você está vendo, mediado pelas mídias, é verdade ou é aparência? Conta a história que no dia 1º de maio do ano 62 a.C., Pompeia Sula, segunda mulher de César, Pontífice Máximo de Roma, promoveu uma festa báquica, ou seja, a Bonadea, boa deusa, em comemoração a Baco, nome alternativo adotado pelos romanos ao deus grego Dionísio, deus do vinho, da ebriedade, dos excessos, especialmente sexuais e da natureza. Essa celebração foi reservada exclusivamente às mulheres. Aconteceu que Públio Clódio, um jovem, rico e sedutor romano, estava apaixonado por Pompeia, mulher jovem e muito bela. Não resistindo aos seus encantos, disfarçou-se de mulher, tocadora de lira, e, num ato de bastante ousadia, penetrou clandestinamente na festa. Por causa da sua voz, foi descoberto por um servo do palácio, que contou para Aurélia, mãe de César, e esta contou a César. Nesse mesmo dia, todos os romanos, conhecedores das peripécias de César, guerreiro frio e sanguinário, souberam do divórcio de Pompeia. Porém, César não ficou contra Públio Clódio. Chamado a depor como testemunha no tribunal, César disse que nada sabia contra o suposto sacrílego, para espanto geral entre os senadores. Então, por que César se divorciou de sua mulher, Pompeia Sula? A resposta tornou-se famosa. A mulher de César deve estar acima de qualquer suspeita, dando origem ao conhecido provérbio. Apesar de não existirem provas, os romanos já tinham uma opinião formada, e se César mantivesse o casamento, poderia se enfraquecer, moralmente, perante o povo.